O silêncio de Deus era tanto que Saul queria ouvir alguma coisa da parte de quem? De Deus, queria receber uma mensagem da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que nesse período, Saul foi consultar uma feiticeira. Amém? Se formos nas culturas orientais, são chamados de xamã. Foi consultar uma xamã que havia no povo de quê? De Israel, certo? Que nós aqui chamamos de forma clara feiticeira, né? Não há nada de xamã, é feiticeira. E a Bíblia vai dizer que essa feiticeira fez o ritual de consultoria que? A espíritos. Amém? Essa feiticeira convocou o espírito do homem de Deus, ou seja, a alma do quem? Do homem de Deus, até o lugar em que estavam, para que Saul, não é? Recebesse uma mensagem da parte de quem? De Deus. Aconteceu ou não aconteceu? Não está na Bíblia? Essa alma voltou, né? Voltou, mas não voltou feliz, não voltou alegre. Primeira questão que fez foi por que Saul perturbava o quê? O seu repouso, o seu descanso, certo? Depois o que aconteceu? A Bíblia diz que ele trouxe a mensagem de quem? De Deus. Amém? Até certo ponto, Saul conseguiu aquilo que ele queria. Pois embora o que ele queria não foi a favor de quem? Dele. A Bíblia vai dizer que Samuel trouxe a mensagem de Deus, mas essa mensagem repudiava totalmente quem? Saul, e dizia que o reino de Saul seria totalmente que? Desfeito, destruído. Amém? É uma prática ali satânica. Qual a prática satânica? Consultoria ao quê? Aos mortos. E quando Paulo fala que não há nenhuma ligação, compactuação entre nós e os mortos, é nesse âmbito de nós irmos procurar consultar o quê? Os mortos. Amém? Trazer o morto à vida para uma consultoria, certo? Amém. Mas Jesus, vai ver Jesus quebra tudo o que os homens falam sobre compactuação entre os mortos-vivos, né? Eles dizem, não há ligação entre nós e o quê? E os mortos. É assim. Se não houver nenhuma ligação, quer dizer, primeiro ponto, que nenhum de nós é espiritual. Por quê? Jesus ensina que a morte não é como nós pensamos. A morte não é o fim do quê? Do homem. A morte é um sono profundo. Não sono profundo da pessoa, mas a morte é um sono profundo do quê? Do corpo. Faz entender? Por quê? Porque quando a alma sai do corpo, o corpo faz o quê? Dorme. Amém? No dia que colocamos aqui, irmã Vitória, dissemos assim, que todo o resto dorme, certo? Exceto o quê? Os ouvidos. Amém? O subconsciente é quando estamos num sono comum. Ele não dorme. Mas dissemos que quando morremos, tudo morre. Mas os ouvidos, não. Os ouvidos ficam vivos por um bom tempo, longo tempo. Amém? Dissemos assim que a nossa alma entra pelo nariz e sai. Razão pela qual você vê que as pessoas que morrem dão o último suspiro. A alma sai, certo? E dissemos assim que tudo que é espiritual, que vai entrar na nossa vida, entra pelo ouvido. Amém? Dissemos que o nosso espírito não enxerga totalmente pelos nossos olhos material, certo? Dissemos que pelo meio do nosso consciente, por aquilo que nós ouvimos, o nosso espírito faz o quê? Enxerga, quem lembra? Amém. Então, naquele dia já estávamos a ter uma preparação para falar sobre o reino espiritual, sobre o que tem a ver com os espíritos. Vês tudo que estou a te pregar, não é fora da Bíblia, é bíblico. Amém? Está tudo dentro do quê? Da Bíblia. Demos ali um grande exemplo, que quando Lázaro morreu, lembram? Amém. Lázaro morreu, não é? Amém. Jesus não fez muita coisa, né? Jesus disse que Lázaro sai. E a Bíblia vai dizer que Lázaro ouviu, estava morto. Amém. Não é? Lázaro ouviu e Lázaro fez o quê? Saiu. Certo? A mensagem entrou por onde? Pelo ouvido, né? Vamos dar um exemplo. Xamãs no mundo das trevas, bruxos, feiticeiros, sabe o que acontece? É um segredo espiritual que você também precisa conhecer. Você não tem que ter medo dos espíritos, porque você é alguém espiritual, amém?
Quando você não é espiritual, é quando você vai ter medo dos espíritos, porque você não sabe quem você é, você não conhece o poder daquele que está contigo. Quando uma pessoa morre injustamente, o conhecimento que é chamado aos homens é o quê? Declarem aos ouvidos dessa pessoa o que vocês querem que ele faça. Se querem que se vingue, falem enquanto tiverem aqui. Quando abrirem o caixão, né, para levarem lá, declarem as palavras que vocês querem que ele faça nos ouvidos dessa pessoa, certo? E se ele já morreu, por que eu declarar essas palavras? O que é que vai diferenciar? O que é que vai acontecer ao declarar essas palavras? Não é? O corpo dormiu, mas a alma não. Amém? Então essas palavras vão encoar nele, essas palavras vão chegar até na alma dele. Por mais incrível que pareça. Você pode até não acreditar, mas é assim. Amém? Pode te parecer escândalo, mas é assim. E é assim que funciona o quê? O reino espiritual. Amém? O espírito é assim. Então, Jesus, na conversa que nós falamos, que teve com Nicodemos, disse: Nicodemos, como é que eu vou te explicar das coisas celestiais se as materiais você não quer? Não entende? Amém? Isso tudo são coisas espirituais. Você vê que a pessoa está ali, o corpo da pessoa está ali, você tende a brincar com o corpo da pessoa, mas a pessoa ainda não está morto, ele só está descansado. Imagina assim, Jesus vai dizer assim: quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Como é que os mortos vão ouvir a trombeta? Vamos saber um mistério bíblico. Mas ali a Bíblia não especifica como é que isso vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia espera que as pessoas espirituais compreendam como é que vai acontecer. Essa trombeta que vai soar, nem todo mundo vai ouvir. Pessoas específicas vão fazer o quê? Vão ouvir. Razão pela qual para alguns vai ser assustador, vai ser tipo um pasmo. Por quê? Porque as pessoas vão desaparecer de repente. Mas as pessoas que vão desaparecer não vão ir de repente, vão ouvir o quê? A trombeta. Amém? A fazer o quê? Né? A soar. Isso tudo é espiritual. Amém? Naquele dia falamos que tudo que é material provém de quem? Do espiritual. Dissemos assim: muitos pregadores com má compreensão, com mau entendimento, dizem: não há compactuação entre os mortos e os vivos. Mas Jesus teve uma reunião com pessoas mortas. Né? Se encontrou com 2 pessoas mortas. Eu disse daquela vez que, como se trata de Jesus, vamos falar que é uma realização de uma maravilha, né? É um milagre. Jesus falar com Moisés, que já morreu há muito tempo, e Elias, que já morreu também há muito tempo. E Jesus está ali a conversar com eles. Então, como é que não há compactuação entre nós e os mortos? Se Jesus está a falar com os mortos. Vocês entenderam? Nós não consultamos os mortos porque são práticas que imundas. Amém? Mas, por sermos seres espirituais, o reino onde eles foram, nós temos acesso. Porque eles foram onde? No reino espiritual. Amém? Vou te explicar melhor. É assim. O que é que acontece? Já estava aqui a explicar outra vez. Existem pessoas que morrem antes do tempo. Certo? Quando morre antes do tempo, a alma deles vai no inferno se viveu no pecado? Não. A alma deles sai e vagueia pelo mundo. A alma deles se torna vagabunda. Por quê? Porque ela vai de canto a canto, vai vagueando pelo mundo. Estás a entender? Consegues mesmo entender? Algumas dessas almas são levadas no mundo das trevas como quem? Como escravas. Entende? Então, quando chega o tempo exato da pessoa, o que acontece? A alma dela, que está no mundo das trevas, desaparece. Se viveu em pecado, vai aonde? No inferno. Amém? Quem vai lá preso no mundo das trevas porque morreu, não é a alma dos cristãos. Não. Vai entender? Não é a alma dos cristãos, é a alma dos ímpios. Consegue entender? Eu vos falo muito sobre as coisas espirituais nesses últimos dias para que vocês abram a mente e saibam que vocês precisam ser pessoas que espirituais. É crucial que vocês sejam pessoas que espirituais. Amém?
A alma do justo, quando morre injustamente, sabe o que pede? Pede vingança. Você não sabia. A única alma que pediu, não é? Misericórdia, é a alma de Jesus. Você não sabia? A alma de Jesus pediu por misericórdia. Quando Caim matou Abel, para você entender que o que eu estou a te falar é verdade bíblica e é espiritualidade escondida na Bíblia. Quando Caim matou Abel, o sangue de Caim clamava por vingança, vingança, vingança. E quando a Bíblia está falando que o sangue de Caim está clamando por de Abel, perdão, está clamando por vingança, não é propriamente só sangue, é a alma. Por quê? Porque Deus mais tarde vem nos esclarecer que a alma está onde? Está no sangue, amém? A alma de Abel está clamando por vingança, amém? De todos que morreram de Abel em diante, que morreram injustamente, a alma deles clamou vingança, vingança, vingança. Senhor, quando chegará o tempo que vai julgar? Senhor, julga já. Estás entendendo? Jesus é o único que a alma dele, no reino do Espírito, rogou por misericórdia. Consegues entender? Então, essas almas, muitas vezes, vinham no reino material para se vingarem. Amém? Se você vê na Bíblia, a Bíblia fala de coisas espirituais de forma codificada. Quem já leu os livros da lei vai lembrar. Quem ainda não leu, vai só nos livros da lei, vai ver. Depois que o povo de Israel sai do Egito, irmão Alberto, para a terra prometida, e Deus começa a lhes dar lei, tem uma parte que Deus lhes dá lei sobre a morte. Amém? Quem já leu todas as leis uma vez? Tem uma parte que Deus lhe dá lei sobre o quê? Sobre a morte. Sabe o que Deus disse naquela lei? Se vocês matarem alguém, fujam para a terra de quê? De refúgio. Onde o espírito da vingança não pode quê? Não está escrito na Bíblia. Qual o espírito da vingança? Está sabendo? Por isso que nós falamos, quando se trata de africanos, é tudo feitiço. Mas quando se trata do povo de Israel, é que? É poder de Deus. E eu lembro aqui para a igreja que eu disse que tudo que os feiticeiros fazem, o diabo faz não sei o quê, ele imita daquilo que é de quem? Que é de Deus. A Bíblia está a dizer que Deus estabeleceu uma cidade, que era a cidade de refúgios para aqueles que assassinaram alguém. Pode ser por um acidente, né? Assassinou alguém por um acidente. Para essa alma, esse espírito não voltar a lhe matar, porque não era tempo daquela pessoa. Deus permitiu. Para ele não voltar a lhe matar, era necessário que ele fugisse naquela cidade de refúgio, onde esse espírito não podia querer. Agora, se esse espírito não pode alcançar essa pessoa nessa cidade, quer dizer que essa cidade está sobre uma cobertura que espiritual, que impede com que esse espírito faça o quê? Entre. Nisso que os filmes não vos ensinam. Mas nós não tem. Se você na Bíblia, vai fazer o quê? Vai ver. E em África aconteceu muitos episódios do que? Do gênero, porque África não temos cidade de refúgio. Vai se refugiar onde? Né? Então a alma vem e busca por vingança. E claro, esse espírito que vem ali não vai vir com a cara de outra pessoa, né? Vai vir com aquela cara mesmo. Isso tudo são eventos bíblicos. Amém? É assim que funciona o reino do Espírito. Por quê? Porque a alma não morre. No tempo determinado dessa pessoa, a alma dele desaparece do lugar em que está, do lugar em que estava a vaguear e faz o quê? Vai onde lhe é determinado o quê? Ir. Amém? A alma do justo. Vamos na alma do justo? A alma do justo, agora, quando morre, ela vai debaixo do trono de Deus. Apocalipse. Não é? Debaixo do trono de Deus, não é tipo eles estão num buraco ali, Deus sentou, não. É um mundo todo, é um reino todo, que a Bíblia chama de seio de Abraão, é onde Abraão também quer estar, a esperarem, amém?
Razão pela qual, quando Jesus fala do pobre, diz que quando ele morre, a alma dele é levada no seio de Abraão. Já dissemos que muitos professores da escola dominical erraram pensando que Abraão também tem um céu. A Bíblia não fala de céu, fala de seio. Seio significa ao lado de quem? De Abraão. Essas almas vão ao lado de Abraão. E num determinado dia, vê, irmão Imaculado, Jesus disse assim: vocês não sabem qual crucial é isso que vocês vão falar? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Jesus indiretamente, se vocês lerem Mateus, vão encontrar, Jesus indiretamente lhes deu que disse, vê, é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, porque esses três não estão mortos. Estão o quê? Vivos. E você diante desse assunto vê, mas como é que estão vivos se eles sepultaram, certo? Mas Jesus não estava falando do âmbito o quê? Material. Estava falando do âmbito o quê? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que acontece. Nós somos seres que? Espirituais. Por que eu venho insistir tanto nisso? Entenda uma coisa. Eu venho insistir tanto nisso a fim de que você saiba operar na dimensão que? Espiritual. Amém? Alguém vai falar, não, é esse aqui vai nos fazer pegar feitiço. Não vão pegar feitiço. Amém? Por quê? Porque você não vai buscar um espírito para te guiar na dimensão espiritual. Você já tem um espírito que te guia na dimensão que é espiritual. Esse espírito chama Espírito Santo. Amém? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida de forma correta, irmã Imaculada, nós somos inseridos de forma correta no reino de quem? Os Espíritos. Amém? Então, com isso vamos ver que muitas pessoas que estão a ser derrotadas porque não dirigem a palavra para a pessoa que é exata. Amém? No domingo antepassado eu disse assim, tem pessoas que pensam que orar bué, jejuar bué, meditar bué, são espirituais. Não é nada disso. Existem pessoas que desde o nascimento nasceram para ser elementos espirituais. Eles nasceram, elemento espiritual. Vamos ver João Batista. João Batista, antes do nascimento, ele já era um elemento totalmente espiritual. Que quando Maria vai visitar Isabel, certo? A manifestação do Espírito em João foi tremenda. Que aquela graça encoou de João Batista para quem? Para Isabel. Não é? Isabel que não profetizava fez o quê? Profetizou. Não é? E João Batista, como é que você vai lhe explicar? João Batista era tão misterioso, tão espiritual, que naquela época eles chamavam de endemoniado. Muitos vão pensar que é heresia, não é? Mas quando perguntaram a Jesus, de onde é que veio essa tua autoridade, né? Jesus lhe perguntou, se vocês responderem o que eu vos perguntar, eu vou vos responder de onde vem a minha autoridade. João Batista, o que ele fala, o que ele professa, o que ele faz, vem de Deus? Não. Então, os sacerdotes pensaram e não deram uma resposta, certo? Por quê? Porque Jesus ouvia que as pessoas diziam que João Batista tem demônio. Um determinado dia, Jesus vai dizer assim, vocês são tão inconstantes, porque vê o João Batista não comendo e não bebendo, vocês dizem João Batista tem demônio. Mas vi eu, o Filho do Homem, como e bebo, e vocês dizem que eu sou goloso, que eu sou beberrão. Então vocês são inconstantes. Você tá entendendo o que é? As pessoas estão a ver que João Batista é um endemoniado, João Batista é um possuído, João Batista age no mundo das trevas. Por quê? Porque as pessoas não sabiam diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Até hoje não sabemos diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós fomos escolhidos como agente de Deus no reino do Espírito, entende? Sabe para quê? Para libertar. Os espíritos satânicos, bruxos, isso tudo ali, não vem para libertar, vem para acorrentar, vem para matar e vem para quê? Para destruir. Mas nós somos agentes de quê? Da luz. Deus não te chamou para outra coisa. Deus te chamou como agente da luz para libertar outras vidas.
Teu trabalho é fazer o quê? Teu trabalho é libertar. Você não nasceu só para sentar na cadeira. Você não nasceu só para ficar na tua casa, assistir, se capa. Você não nasceu para ficar na tua casa, assistir programa de culinária. Você não nasceu para ficar na tua casa deitado na cama, não. Todos nós nascemos com um propósito. E sabe qual é o propósito? O propósito é libertar. Alguns nasceram para libertar a família da desgraça financeira e trazer finança na família deles. Trazendo finança na família deles, trazendo finança também na sociedade. Alguns nasceram para libertar a família dele da doença e para libertar outros povos da doença. Alguns nasceram para libertar a família deles da mortandade e para libertar outros povos da mortandade. Alguns nasceram para quebrar cadeias demoníacas sobre a família, sobre a sociedade, sobre o país todo. Alguns nasceram para trazerem operações maravilhosas do sobrenatural. Todo mundo nasceu para um objetivo. Tem pessoa que nasceu para incitar fé. Estás entendendo? E onde é que você foi selecionado para isso? Você foi selecionado no reino espiritual. Irmão, se o reino espiritual falando aqui está parecendo bruxaria, está parecendo feitiço, está parecendo sei lá o que, então você não veio do sobrenatural. Porque dizem assim, nós todos não nascemos só assim, fomos escolhidos onde? O sobrenatural. Quer dizer que antes de você nascer, você já existia. Deus falando a Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te consagrei por profeta, certo? Então, profetiza. Quer dizer que Jeremias já era profeta no sobrenatural. Deus lhe escolheu no sobrenatural de Jeremias. Você é profeta e Deus está enviando Jeremias do mundo para fazer aquilo que ele foi destinado a fazer no quê? No sobrenatural. Estás entendendo? É loucura, né? Agora, qual é a confusão? A confusão é que até o povo cristão não sabe se ele é quem. É quem? Jesus disse assim aos discípulos: ide ao mundo primeiro, pregar o evangelho, que é a boa nova, que é a mensagem da luz, que é a verdade do reino, certo? Segundo, fazer o quê? Batizem-os, não é? Porque o batismo é o primeiro processo a se respeitar. Na vida de alguns não foi o primeiro processo, né? Foi o segundo. Mas o batismo é necessário porque é um processo para o nascimento do quê? Vimos lá em João, né? Nascer da água e do quê? E do Espírito. Vão lá, batizem-o. Quer dizer, quando você está batizando essa pessoa que verdadeiramente aceitou Jesus e quer viver com Jesus, automaticamente você está lhe preparar para uma vida que é espiritual. E João Batista diz assim, vê como é que João Batista vai mostrar que o batismo pelas águas não é maior. João Batista vai falar, aquele que vem é maior do que eu vos batizo com água, mas aquele que vem ali vos batizará com fogo e quê? O Espírito vos batizará com o Espírito e com quê? Com fogo. Ele é que vai vos fazer nascer no quê? No Espírito. Amém? Jesus não parou por aí. Disse batiza-os, depois faz o quê? Libertai os cativos, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Está entendendo? Tem pessoa que entende que nossa missão no mundo é só vir. A Bíblia está dizendo no livro de João que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida, né? Paulo disse, não é isso. O reino dos céus é que? Não esquecendo. Não é comido, nem quer, mas é que? É virtude, é demonstração de quê? De poder. Paulo fala isso. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que em todas as situações que nos encontramos, em todo lugar que nós irmos, vamos encontrar um agente do diabo aprisionando a vida de quem? De alguém. Deus te colocou no mundo para quando você encontrar alguém com baço, tirar um baço dessa pessoa. Deus te colocou no mundo para quando você encontrar alguém aprisionado no reino dos espíritos, libertar essa pessoa. Deus te colocou no mundo para você libertar vidas, ser um canal de bênção para quê? Para as outras vidas. Amém? Como você vai ser se você não for espiritual?
Baço é material. Não. Levar as pessoas do hospital porque está ali tratando baço, piorou, morreu. Não é material. É espiritual. Vocês teve a nossa guerra espiritual, a nossa luta, não tem nada a ver com a legislação do nosso país, não tem nada a ver com lei. Razão pela qual se um feiticeiro mata alguém, não vai preso. Porque na lei não é quem? Não é reconhecido. Então, Jesus vai dizer, dá de César. Que é de César? No dinheiro, né? E dá de Deus o quê? Não é? Quer dizer que coisas espirituais, você que é espiritual tem que fazer o quê? Amém? Até aqui quem está entendendo? Por isso que não vou ser muito prolongado, não vou ser muito curto, porque eu acredito que 3 domingos falando disso já conseguiu, né? Te abrir muito o intelecto, te abrir muito a mente. Quando você é alguém espiritual, você anda sem dúvida, você anda sem medo, você anda crendo e você tem fé do que isso que eu estou a fazer vai dar certo. Onde eu estou aí, a porta vai ser quê? Aberta. Eu vou entrar. Amém? Posso te escandalizar um pouco? Amém. Você está a pensar que a promessa de Isaac era para Abraão? Escandalizei, né? A promessa de Isaac não era para Abraão, era para Sara. Mas Deus falou com quem? Sabe por quê? Abraão é a cabeça. Quem não fazia filho não era Abraão. Quem não fazia filho era Sara. Tentar receber a promessa da boca de Deus por meio de quem? De Abraão. Você entender? É um pouco escandaloso, né? Razão pela qual você vai ver na Bíblia que Sara está a oferecer Agar a Abraão. Faz filho com ele. Faz filho. Ismael. Ele disse não. Eu te disse que vou te dar um filho. Não é com ela. Eu vou te dar um filho. Com quem? Eu vou dar um filho a Sara. No último dia que Sara está a receber a profecia, Sara está a rir. Eu disse, Sara, ri mesmo. Porque o teu filho vai enxugar todas as tuas lágrimas. O teu filho vai eliminar toda a tua tristeza. Você chorou por muito tempo, agora você vai sorrir. Por essa razão, teu filho será chamado o quê? Isaac. Está entendendo? O mistério de Deus. Deus usou Abraão para desfazer com a cadeia que existia na vida de quem? De Sara, esterilidade. Isaac, promessa que desceu para Abraão, mas que não era totalmente, exclusivamente para quem? Para Abraão, era para Sara. Razão pela qual que quando Sara recebeu a concretização da promessa de Deus na vida dela, Sara morreu, Abraão não morreu. Porque o que era para a vida de Sara já se concretizou, mas para a vida de Abraão, ainda. Você entendeu o mistério bíblico? Sara morreu, Abraão foi casar de novo. Casou com quem? Com Quetura. Deus disse, eu vou te fazer povos. Com Quetura, Abraão teve mais filhos. Se você ler na Bíblia, naqueles filhos nasceram príncipes. Depois daquilo, Abraão fez o quê? Porque agora a promessa de Deus na vida de Abraão se concretizou. Mas agora faltava promessa sobre a descendência de quem? Você entender? Consegues entender? Consegues mesmo me entender? Amém. Isso é espiritualidade. E quando você está no âmbito espiritual, irmão, não vou te mentir, as coisas espirituosas, o mistério do reino dos espíritos, como assim chamamos, vão ser revelados na tua vida. Você não vai precisar se esforçar para entender, porque você é de lá. Quer entender? Jacó e Esaú não eram promessas na vida de Isaac, eram promessas na vida de quem? Amém? Razão pela qual Deus falou com Rebeca, vou te dar filho. Né? Quando os filhos começaram a discutir na barriga, porque eu quero ser o mais velho, eu quero governar, eu quero reinar, né? Duas nações em guerra lá dentro, a mãe foi reclamar diante de Deus: Senhor, se for para me matar, seria melhor que não me deixes filho. Não é? Ela pediu filho, mas não estava aguentando a dor, disse Deus:
sei, pode tirar. Ou faz alguma coisa, certo? Mas Deus disse, não. Você só sente isso porque tens 2 filhos. Não fez ecografia. Deus é que lhe falou. Não existe ecografia. Você tem 2 filhos aí na tua barriga. E esses 2 filhos são 2 quê? Nações. Isaac nem sabe dessa conversa. E ela está até com Deus. Esses 2 filhos são 2 nações que estão ali a discutir. E o menor terá. Entenda, Deus não disse vai. Muita coisa na linguagem bíblica mudou. Eu estou a trazer linguagem espiritual, do reino do Espírito, amém? Deus não disse vai, Deus disse o menor terá de governar sobre quem? Deus usou uma palavra imperativa que Jacó tinha que governar sobre quem? Sobre Esaú. Amém? Estás entendendo? Quem ouviu essa palavra é quem? Rebeca. Razão pela qual Isaac, não tendo conhecimento daquilo que Deus falou, no dia de abençoar Isaac, quer abençoar Esaú. Jacó não roubou nada. Os pastores nos falam, Jacó roubou a bênção. Glória. Eles vão também, aleluia. Vai meditar. Né? Outros até já disseram, nome de Jacó significa gatuno. Eles disseram mesmo isso. Né? É gatuno. Roubou a bênção do irmão dele. Por isso, você veja o irmão a se sentir tipo, Deus está lhe revelar. Por isso, no dia que se encontrou com Deus, Deus lhe trocou nome. Deus mesmo é que disse isso. Amém? Deus disse, Jacó tem que governar. Né? Imperativo. Isaac chamou Esaú para lhe dar bênção. Amém? Né? Rebeca, não. Bênção não é para esse, é para aquele. Não falou em Isaac porque Isaac ia discutir com ele. Não se entender porque Esaú é quem? É mais velho. Não. Espera aí. Jacó vem. Vem, faz isso. Aquela bênção não é do teu irmão, é tua. E Jacó desde o princípio sabia que essa bênção é minha. Deus deu por direito a Jacó. Esaú estava rebelde. Jacó comprou a Esaú. Não lembram? Amém. Tens fome? Queres comer? Vou te dar comida, mas me dá a tua primogenitura. Comprou. Mas no dia da bênção, quem queria roubar é quem? Esaú. Esaú sabia que não, essa bênção já não é minha. Essa bênção é de Jacó. Tá entendendo? Então a mãe fez aquilo tudo e Jacó foi quem? Foi abençoado. Não é? Jacó agora foge, porque a ira do teu irmão virá sobre a tua vida. Jacó fez o quê? Fugiu. Tá se entendendo? Você vai ver sempre que tem sempre alguém tentando usurpar alguma coisa que Deus está fazendo. Tá se entendendo? E você vê que é uma informação que está vindo de geração a geração. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, agora está acontecendo com quem? Vai ver como é que funciona o reino dos espíritos. Se teu espírito for escravo no reino do espírito, o espírito do teu filho, se não conhecer Jesus, vai ser escravo. Do teu neto, se não conhecer Jesus, vai ser escravo. Razão pela qual, quando conhecemos Jesus e ingressamos no âmbito do Espírito, nós começamos a quebrar todo o altar, toda aliança, toda semente, todo pacto, todo acordo, porque em outras palavras estamos dizendo que nós não fazemos parte daquele pacto, não fazemos parte daquela aliança, não fazemos parte daquela semente. Por quê? Porque os Espíritos chegam de geração a geração. Se na tua família tem alguém que era rei, no reino do Espírito era príncipe, ele prestes a morrer, o reino do Espírito vai preparar alguém para ocupar o lugar dele, da linhagem que estava ali. Quando aquele que ocupar tiver para morrer, vão preparar outro. Tá entendendo? E isso vai assim, ser escravo, também vão preparar outro escravo para substituir aí. Será líder, vão preparar outro líder para quê? Para sustentar, tá entendendo? E vê o que aconteceu no âmbito do Espírito sobre esses 3 homens. Depois do tempo, Jacó foi na casa do tio,
Para quê? Para manter. Jacó escolheu Raquel. Tio enganou Jacó e deu o quê? Leia. E vê como é que as coisas acontecem. A mulher que Jacó queria não faz filho. Estás a ver? Mas a que ele não queria faz quê? Faz filho. Não é? Então, Jacó amava seus filhos. Todos os filhos de Jacó amavam. Mas os que moviam o coração de Jacó eram os filhos da promessa. Escandalizou, né? Eram os filhos da promessa. Dentre todos, tinha um que era prometido. José. Não sabia. Filho da promessa não vem de qualquer lugar, vem com a mulher amada. Não sabe? Se calhar tu te escandalizar, né? Mas é espiritualidade. Vem com a mulher amada. Nasceu Rubem. Não era filho da promessa. Jacó olhou para Rubem, esse não vai receber aqui nada. Nada. Como não era filho da promessa, Rubem foi possuído por uma identidade maligna. Rubem dormiu com a concubina do pai dele, com a mulher do pai dele. Depois chegou um tempo. Leia nasceu tudo. E Leia estava pensando que vai fazer cada vez mais feliz Jacó. Jacó não ficava feliz. Leia a Bíblia. Amém. Você vai ver, Jacó não ficava feliz. Então Raquel pegou a sua serva Bila, não é? Sim. E entregou a Jacó. Bila fez filho. Leia viu, não, agora Bila está dando filho a Jacó, quer dizer que esse filho é de Raquel. Jacó vai ficar feliz, não. Também vou dar a minha serva. Pegou a serva dela, Zilpa, também deu a quem? A Jacó. Estava tipo uma competição de nascer. Mas nenhum desses filhos moveu o coração de Jacó. Até que nos períodos mais tarde, já estavam no caminho da velhice, Deus libertou quem? Raquel. Raquel engravida e dá a luz ao líder da família. Na regra, o líder tem que ser o primeiro, mas naquele dia o líder veio ser o menor. Vai nascer o líder da família, quem? José. Amém? José está crescendo. Jacó está vendo que esse menino aqui é diferente. A glória desse menino é diferente. Esse menino nasceu para brilhar, esse menino nasceu para libertar, esse menino nasceu para fazer coisas grandes. Então não vai cuidar das ovelhas, fica aqui comigo. Tirando o amor que ele tinha, Jacó ensinava a gestão. A quem? A José. Isso tudo não está lá na Bíblia. Amém? Jacó partilhava aquilo porque aquele era o líder. Raquel concebeu de novo. E quando dá a luz faz o quê? Morre. Né? Jacó ficou triste. Não é? Veio ali o Benjamim. Mas o olho de Jacó estava quem? José. José nasceu para ser elemento espiritual. Razão pela qual que desde criança José está tendo visão. Você está pensando aqueles 2 sonhos que contaram eram os únicos? Não. José teve muitas visões. José viveu muito no reino espiritual. E as visões que ele estava a ter é só de liderança. Por isso que os irmãos dele lhe odiavam. Os irmãos dele não lhe odiaram só por causa daqueles 2 sonhos. Ele já vem sonhando. Razão pela qual quando ele vem, ele fala, olha, está ali o sonhador morto. Quer dizer que José já vem sonhando desde há muito tempo. José está a sonhar grandeza, já está a ver grandeza, já está a falar de grandeza. E Jacó já está a ver isso na vida de quem? De José. Quando José está a completar 17 anos, se a memória não me atrasoa, Jacó está a pegar a roupa de liderança que deveria dar a Rubem. Está a pegar essa roupa e está a dar quem? A José. Em outras palavras, estava a mostrar que José, você que vai ser o líder da família. Os irmãos lutaram por ele. Líder de quê? Né? Guerra daqui, guerra dali. Mas as visões espirituais, aquilo que José era, já estava a resplandecer. José era a estrela que mais brilhava naquele lugar, naquele território. Porque era filho da promessa. Razão pela qual, na visão de José está a ver 11 estrelas a se curvarem numa estrela. O sol e a lua estão se curvar também para aquela estrela. Sol e a lua. Jacó, não é? E quem? E Raquel.
Né? Não é? Ou você está pensando que é outra pessoa? Aqui, ó. As 11 estrelas, os irmãos dele. A estrela que estava a brilhar mais é dele. Estás a ver? E já... Esse sonho, filho, está a dizer que eu, teus irmãos e as tuas mães vamos te servir? Seremos teus servos? Estás a ver? Você está a pensar que José não sabia o que significava? Sabia. Mas mesmo assim contou. E Jacó também, que já se encontrou com o reino espiritual, dá até interpretação. Ah, é isso. Né? Os irmãos de José, esse aqui, está a estrovar tudo. Né? Programaram ali uma cena grande para matar José. Enviaram não quer, né? Na escravidão, ele, aquela toda a passagem que ele teve até não morrer. Mas quem viu eles liderar? Quem eles liderou no Egito? Não é José? Estás a entender as coisas espirituais? Hã? Deus não afetou a tua vida por nada. Algumas pessoas dizem, mas vou na igreja por quê? Tudo que fala lá, eu já conheço, já sei, já ouvi. Você não ouviu tudo. Você ainda não ouviu nada. Porque entenda, quando os canais começarem a se abrir na tua vida, você vai falar, ai, era criança. Então, eu vou te levar num trecho bíblico. Nossa Bíblia, vou abrir para as irmãs falar, nós estamos lá na Bíblia. Não falou da parte de Deus, falou da parte dos homens. Jeremias 33, já passei esse trecho lá na oração da família, né? Jeremias 33, versículo 3. Amém? Preste atenção que diz Jeremias 33, versículo 3. Versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Entendeste? Deus disse o quê? Me clama, me chama, que eu vou fazer o quê? Vou te responder, certo? Não só vou te responder, eu vou te mostrar coisas grandes. Em outras Bíblias está mistérios grandes e firmes que tu não quer, não sabes. Em outra palavra, tu não conheces. Amém? Eu brinquei assim com os irmãos no culto da família, para quem lembrou. Tem irmãos que pensam que coisas grandes, ele falarem, teu vizinho está te feitiçar. Ele fala, ei, Deus tem uma bênção para a tua vida. Temos pessoas na terra que, sempre vou repetir, que se acham que são tão espirituais que no reino do Espírito não são nada. Não. Sabe o que é coisas grandes e firmes? Coisas grandes e firmes são mistérios do reino que é Espírito. Sabe quando Deus está te falando, eu vou te mostrar coisas grandes. Deus está te falando que eu vou te mostrar coisas do reino do Espírito. Mistérios do reino do Espírito que você não sabe. Sabe quem definiu o trono de Deus na Bíblia? Quem definiu o trono de Deus? Foram homens espirituais que clamaram a Deus e Deus lhes respondeu e lhes mostrou. Quem apresentou a marca da besta na Bíblia, que anda me procurar, hoje até estão sempre a investigar, vamos procurar a marca da besta na Bíblia, 666. Quem falou o que é a marca da besta? É Jeremias. Está na Bíblia, mas não conseguimos ver. Quando o sacerdócio no tempo de Jeremias se desviou, Deus tirou Jeremias do corpo, lhe levou no espírito, lhe levou na dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, Deus mostrou Jeremias, disse Jeremias, ele disse que entrou uma identidade no santuário. E essa identidade começou a marcar as pessoas na testa. Algumas na destra. E Jeremias disse que essa identidade marcou algumas e as outras não. Nem. Vai no Apocalipse. Jeremias mostrou que a marca da besta é a possessão do espírito maligno. Não é, vamos escrever aqui 6. Não! E Deus falou na Bíblia
Quem tem conhecimento, quem tem entendimento, que entenda. Não disse para pessoas materiais, disse para pessoas espirituais. Se você vê Apocalipse, é livro